Bom, gente, boa tarde. Estamos iniciando aqui a apresentação do grupo 1 da turma de didática, terça-feira à tarde, que foi com o tema de planejamento de ensino da educação física. Pode começar, meninos. Coloca para apresentar ali em cima, por favor. Pronto. Nós ficamos com planejamento de ensino na educação física. Nosso grupo é Adria Tomé, Daniele Maria, Olivia Colares, Paulo Eduardo e Paulo Renan. Pode passar. Pronto. Como a Olivia falou, a gente ficou com a parte de planejamento de aulas na educação física. E, de início, é indispensável a gente falar da educação como objetivo dessas aulas, né? Que nós, como professores, a gente tem esse objetivo, essa missão de planejar o que seria importante trazer para a educação, que é um direito garantido pela Constituição de 1988, que cabe a nós mediar esses ensinos de forma compreensível e atrativa, para que seja efetivo esse processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Então, aí no slide a gente traz o que o Saviani disse em 2011, que a educação ela é o ensino da vida cotidiana de aspectos sociais e culturais que nos circundam, né, na sociedade. E que nós, como professores, através do ensino, a gente pode instigar o posicionamento crítico e autêntico sobre conhecimentos da sociedade, para que os alunos eles estejam sempre participando de formativa em momentos de fala e participação. E para tornar tudo isso efetivo, é extremamente necessário a seleção rigorosa de conteúdos pela escola, que iremos abordar, né? Remetendo assim à necessidade de criar um hábito de planejar tudo aquilo que a gente quer e deve ensinar durante a aula, que no caso seria a educação física. Então, com esse start do que seria a educação e o objetivo que a gente tem através dela, já é possível a gente observar a importância do planejamento ao lidar com a educação diante de um público que a gente vai estar lidando durante a nossa atuação como profissionais da educação física. Pode passar o slide. E aí, nesse pensamento ainda sobre educação, conforme Saviani ainda, o currículo ele é um conjunto de atividades nucleares desenvolvidas pela escola, cabendo assim também ao professor executar, botar em prática essas atividades. Então, no currículo educacional, existem as atividades que são essenciais para que a escola não ela tenha o dever de desenvolver determinados ensinos, sejam eles teóricos ou práticos, que é indispensável que ele tenha no planejamento do professor, que é algo tratado como prioridade. Então, nesse sentido, a prática pedagógica do professor ela é essencial, fundamental, né? Que é através dela que a gente seleciona o conhecimento que ao ser vinculado com os objetivos do ensino, nos revela as prioridades do que a gente deve ensinar. Então, o que eu vou decidir ministrar na minha aula não deve ser algo aleatório. Ele deve ser pensado e selecionado com base no que a gente está tendo acesso na nossa formação acadêmica. Então, com base nisso, a gente traz a diferenciação da atividade curricular, que é as nucleares, e a atividade extracurricular, que as atividades curriculares, elas seriam as que devem estar no currículo como algo indispensável para aquele determinado planejamento, seja ele mensal, bimestral, semestral, anual, do que for, a identificação do plano. E as atividades extracurriculares, elas são atividades que a gente pode realizar além da sala de aula. São também formadas por um conjunto de cursos, aulas, oficinas, que podem ou não fazer parte da base nacional curricular, que o Paulo vai trazer um pouco mais detalhes sobre a BNCC, e que nessas atividades extracurriculares, a escola e os professores elas têm o intuito de ampliar a formação dos alunos, que é através de práticas interdisciplinares que vão ter uma formação completa dos alunos, com também as atividades curriculares, como eu falei, que já são as prioridades. Pode passar. Olá a todos, espero que todos estejam me ouvindo bem, todos estejam se cuidando. Como a Área disse, eu vou na minha fala abordar um pouco das três dimensões de conhecimento, a partir das iniciativas da BNCC e os PCNs.
Bom, a BNCC, na verdade, ela significa Base Nacional Comum Curricular, e, na verdade, ela é um documento criado para orientar as escolas no seu desenvolvimento curricular, para tentar unificar o ensino infantil, fundamental e médio em uma única vertente. E, assim, dessa forma, todas as escolas particulares e públicas teriam as suas mesmas grades curriculares, em prol de ter uma disputa mais justa nos vestibulares, em que todos os seus alunos tenham passado pelas mesmas etapas de conhecimento. E além da BNCC, eu vou trabalhar também os PCNs. O que são os PCNs? Os PCNs são Parâmetros Curriculares Nacionais. É um documento elaborado nos anos de 1997 e 1998 pelo governo da época, que era o do Fernando Henrique Cardoso, o FHC, e nele aparece pela primeira vez a educação física apresentada nas suas 3 dimensões de conhecimento. Vale ressaltar que essa proposta tem uma importância de articular o aprender e o fazer. Articular também saber o porquê está fazendo aquela prática e saber relacionar a si mesmo com o que você está fazendo. Esses três fazeres que dão importância nesses PCNs. Ele explicita também os conteúdos e propõe o relacionamento das atividades que você pratica em sala de aula com as dinâmicas e problemas que a sociedade brasileira encara na época em questão, como foi lançado esse documento, como também nos dias de hoje. Os PCNs apontam a importância do conhecimento, ele está relacionado também às brincadeiras, jogos, esportes, ginásticas, atividades rítmicas, atividades que tenham uma expressão corporal e que tenham conhecimento do corpo. E todas essas vertentes, essas características, possam ser apresentadas nas 3 dimensões de conhecimento. Próximo slide, por favor. Mas eu estou falando de dimensões de conhecimento, mas o que são essas dimensões de conhecimento? As dimensões de conhecimento, na verdade, a gente pode classificar elas como uma classificação de conhecimentos que são vinculados e aprendidos durante as aulas de educação física. Ela são vertentes que dividem em 3, que é a vertente da dimensão conceitual, procedimental e a dimensão atitudinal. E a gente vai dar início à primeira dimensão, falando dela mesma, da dimensão conceitual, a número 1, como está aí no slide. E eu separei 3 pontos importantes para falar dela. No caso, seriam fatos, conceitos e princípios. Mas como tratar essa primeira dimensão? A primeira dimensão, na verdade, ela trata o saber sobre a prática. Saber sobre a prática, ela cria uma reflexão sobre a ação que você está trazendo na sua aula. Ela é gerada a partir da observação e da análise. Ela busca também, nessa mesma análise, analisar as aulas e saber classificar suas modalidades. E também, a partir dessa classificação, dessa internalização de conhecimento, você tem uma compreensão a partir de um contexto histórico que é tratado essa aula em questão. Tanto é que, como visto nas imagens, a primeira imagem mostra a substituição da mão de obra, vamos dizer, o trabalho humano, braçal, o trabalho mais manual, por um trabalho mais automatizado. E a gente busca entender nessa dimensão também, a princípio, como essa substituição, essa automatização dessas mãos de obras podem influenciar na vida saudável das pessoas. Porque seria substituir uma pessoa que trabalha, que tem um certo gasto energético, uma certa atividade física durante o seu trabalho, e ela ser substituída, esse gasto, por algo mais automatizado. E isso gera, querendo ou não, gera impactos na vida do trabalhador.
E é necessário, nessa mesma dimensão do conhecimento, você saber como esses impactos, com essas mudanças, impactam na vida saudável do trabalhador em questão, na imagem. Quando eu falo sobre fatos e conceitos, remete muito à parte de compreensão a partir dos seus contextos históricos. E é justamente isso que trata nessa segunda imagem. A gente percebe que a prática do futebol, mas é uma imagem já de um futebol mais antigo, que, na verdade, a gente tenta entender aí, a partir dessa imagem, que o futebol, antigamente, há um século passado, ele era um futebol elitista, não tinha participação de negros, era um futebol totalmente diferente do que é hoje. E como eu digo diferente, hoje o futebol é uma característica do nosso país e tende a ser uma das modalidades mais inclusivas, de que você pode trabalhar muito essa inclusão. Então, é essa evolução de conceitos. Eu também ia trazer em outras imagens, mas para ficar melhor para o slide, também vale ressaltar entender a mudança desses fatos e contextos históricos seria essa transgressão, a transgressão do voleibol, por exemplo, que partiu de uma modalidade e teve muitas mudanças para ela ser transmitida durante a TV aberta. Então, podemos chegar a um pensamento de que a primeira dimensão seria conhecer as mudanças ao longo dos anos nos esportes, também nos conteúdos educacionais, âmbitos sociais, hábitos de vida e técnicas de ensino, sabendo sobre praticar, refletir sobre a ação, observar, analisar e compreender, vinculando essa compreensão ao seu contexto histórico. Essa é a primeira dimensão. Por favor, próximo slide. E a partir dessa primeira dimensão, a gente pode começar a trabalhar já a segunda dimensão, que, na minha opinião, também é no meu pensamento, vamos por assim, é uma dimensão mais um pouco melhor de trabalhar, no caso dos profissionais de educação física, já que é a dimensão da prática. A dimensão procedimental, eu separei pontos importantes para falar dela, seria esses pontos ligados ao saber, a aprendizagem vinculada à experiência prática e uma abordagem técnica. Por quê? Porque quando você, a partir do procedimental, você não tem o saber sobre a prática, você tem o saber fazer a prática. E como eu posso dizer isso? Mas não é simplesmente aplicar a prática, é saber o fazer, é uma experimentação. E um dos pontos importantes desse procedimental é a experimentação. E tem que ser uma experimentação positiva, mais agradável, sem detalhes técnicos fechados, esses detalhes técnicos e táticos científicos que você aprende em várias modalidades. Por quê? Porque é um princípio, é uma dimensão onde você inicia a vivência do aluno em questão a determinada modalidade. Outro ponto importante para se tratar nesse procedimental é o uso e a apropriação da prática. Como eu falo uso e apropriação da prática? Já que você não tem esse desenvolvimento técnico e tático, científico, fechado na formação, perdão pelo barulho, nessa formação científica do aluno, é bom e esse uso e apropriação, já que a prática se torna uma prática autônoma, seja agradável discernir nisso na aula e que tenha essa apropriação em que o aluno possa praticar essa prática fora da aula de educação física, em que ele possa desfrutar da prática, sendo ela direta ou indireta, ele participando da prática ou apenas por assistir. Eu até falei um pouco, eu mostrei aqui na imagem a capoeira, que a capoeira, como eu posso tratar nesse procedimental? Seria a ginga, seria um pouco do jogo, da música, do ritmo, onde você aprende esses procedimentos iniciais. Você não tem essa cobrança sobre aprender sobre a capoeira e torna uma prática gostosa,
agradável e também positiva para que que o aluno possa se apropriar e admirá-la fora a aula de educação física. E eu separei um ponto importante também para falar sobre o procedimental, que seria o lúdico, a brincadeiras e jogos. Por quê? Eu separei já aqui sobre a capoeira e a ginástica. É necessário entender sobre o lúdico nessa área, onde torna satisfatória a prática da capoeira e da ginástica. E o lúdico é uma ferramenta importante. Quem pensa que não comete um equívoco, porque você trata de diferentes etapas, diferentes idades durante as suas aulas de educação física. Então, é necessário você saber entreter e cadenciar essas aulas, que você tenha esse conhecimento. Então, a gente pode chegar no pensamento de que a segunda dimensão, na verdade, é vivenciar esse primeiro contato com os conteúdos e curiosidades das aulas em questão, modalidades e curiosidades dos próprios conteúdos. Onde você aprende fundamentos, aprende ritmos, procedimentos, tem esse primeiro contato com a prática e utiliza do lúdico como uma ferramenta para sintetizar e fixar esse conhecimento. Por favor, próximo slide. Agora a gente vai tratar a terceira dimensão. A terceira dimensão, eu separei normas, valores e atitudes. Mas quando a gente trata essa terceira dimensão, na verdade, você tem que entender que existem conceitos em que você não pode, você não pode chegar a uma conclusão fechada sobre ele. Porque na terceira dimensão é onde a gente vai tratar a cidadania do aluno. É onde a gente vai tratar a construção desses valores, do caráter democrático do aluno. Por quê? Quando você aprende o saber fazer a prática na segunda dimensão, quando você passa para a terceira, você introduz nessa dimensão o saber, o ser e o conviver do aluno. Ou seja, você vai ter exercícios voltados para a construção desses valores do aluno, essa construção de cidadania e democracia. E é nessa mesma dimensão, durante as aulas de educação física, que nós vamos combater estereótipos e preconceitos que podem, desde os seus primeiros contatos com o caráter da criança, formar cidadãos que não são viáveis ou agradáveis para a nossa sociedade. É nessa mesma dimensão que a gente pode trabalhar a cooperação, a inclusão, o incentivo e trabalhar valores de construção de caráter do aluno, que é onde a educação física também é uma prática importante, onde quem acha que a educação física não tem essa construção de caráter, influência sobre a vida do aluno, é um equívoco, pois a educação física cabe a nós, professores, construir um ambiente seguro, um ambiente, como posso dizer, favorável para que o aluno possa se expressar tanto internamente como externamente. E isso cabe a nós também formar essas partes de valores dos alunos. Então, um pensamento que podemos formar a partir da terceira dimensão seria representar o ensinamento de valores, respeito, cooperação, inclusão e incentivo das atividades esportivas em prol do jogo limpo e do fair play, trabalhando normas, também valores, atitudes e formatando uma cidadania e um caráter democrático do aluno. E assim a gente vai, e claro, trata muito a educação, que podemos concluir que é uma das grandes respostas para tudo que a gente passa hoje, com preconceitos, com estereótipos, e também posso falar, com a pandemia, tem que ter muita educação para saber cuidar de si mesmo e saber cuidar do próximo. Então, é nessa dimensão que a gente trata o caráter do aluno. Próximo slide. E para falar dessas três dimensões, é necessário que tenha um certo apelo, um certo preparar para tratar. E é justamente que entra a prática do planejamento bem feito. Mas se você me pergunta como eu vou tratar três dimensões
E se eu falhar? Não. Aí você tem que ter esse preparo, um bom planejamento. E o que podemos dizer vai ser dito posteriormente sobre o planejamento, a construção de um planejamento. Mas se você me pergunta o que é um bom planejamento, eu digo, é uma previsão de atividades que podemos formatar e aplicar durante os alunos, para com os alunos, com êxito, com a boa prática, com o bom ensinamento, o bom entendimento deles. Você tem que ter um mínimo de erros possíveis. É claro que você não tem controle 100% de uma aula, quanto menor for a idade, você tem alunos um pouco mais crianças, então você tem que ter essa dispersão. Então, você tem que ter o mínimo possível de erros, sem furos, sem falhas na conexão de conteúdo. E você tem que ter uma metodologia que possa cadenciá-las, é onde entra a parte, de novo, do lúdico, da ludicidade. Metodologias que você pode prender o aluno na sua própria aula. E também, na ausência desse... E o que ocorre nesse mau planejamento? A ausência desse mau planejamento pode acabar trazendo uma má conexão entre as suas metodologias, as suas atividades no decorrer da aula, e isso atrapalha o bom desenvolvimento e atrapalha o mal trabalhar, vamos por dessa maneira. O mal trabalhar, essa é das 3 dimensões que foi citado. Dito isso, eu passo a fala agora para a Adri, que ela vai trabalhar melhor esses planejamentos com vocês. Pronto, pegando um pouco do gancho da fala do Paulo, é preciso a gente pensar, como professores, a forma de lidar com esse planejamento como um hábito, e não agir com aleatoriedade, como eu já falei no primeiro slide, e não fazer uma aula de qualquer jeito. É sempre necessário a gente pensar em algumas questões ao planejar uma aula, como com que, o que eu vou planejar, para quem, para quê, qual o meu intuito com aquilo, para a gente pensar, seja no público que a gente vai estar lidando, ou o que a gente vai precisar utilizar para uma aula. Isso são alguns elementos que a gente vai poder detalhar com a Olivia posteriormente. Então, em vista disso, segundo Turra et al., 1995, a gente precisa conhecer a realidade para que a gente possa nos situar e analisar as possíveis temáticas e atividades que a gente pode trazer durante a aula, que é eu pensar se eu vou precisar de alguma adaptação durante alguma aula, se eu preciso de recursos especiais, se eu vou precisar de um espaço maior, de um cone, de um bambolê, dependendo da aula que eu vou montar. Então, eu conhecer a realidade para eu colocar em prática uma aula que eu já tenho em mente o que é que vai ser necessário para a realização daquela. E não somente chegar no local da aula e pensar de forma aleatória, de qualquer jeito, que aquela aula vai ser daquela forma, mas pode ter imprevistos também de que tal recurso eu não vou poder utilizar. Então, a gente precisa realmente conhecer essa realidade para montar aulas com base no que a gente tem e no que dá para encaixar conforme nossa realidade. Então, a partir disso, vem a fase da preparação, que é a que a gente deve colocar detalhadamente a descrição de cada tópico, que a gente vai trazer ainda, porque eu preciso saber para quem eu vou dar aula, que são as questões que eu falei, para quem eu vou dar aula, com que intuito, como eu vou avaliar aquilo, e para depois eu poder, que seria a ação, né? Eu colocar em prática tudo aquilo que foi planejado. E quando eu planejo, é possível também eu ter uma noção de se aquele determinado tipo de aula, aquele planejamento, ele está sendo efetivo para o ensino do conteúdo que eu defini como uma atividade curricular junto com o projeto pedagógico da escola. Então, depois dessa ação, é possível a gente aperfeiçoar esse planejamento, o que pode ser melhorado, o que deu certo, o que deu errado, para que a gente possa melhorar ainda mais a realização das aulas. Pode passar o slide. Então, aí os planos de trabalho do professor da educação física, que a gente, como a gente tem dito aqui, o planejamento de ensino propriamente dito, ele se expressa na organização intencional do professor para atender às necessidades do cotidiano escolar, que aí ele pode ser dividido pela... Só um minuto. Pode ser dividido pelo plano de curso, que seria o plano de uma disciplina, que ele pode ser
anual, semestral. O plano de unidade, que é um planejamento de um item, um tópico de um programa, e o plano de aula, que nada mais é do que o detalhamento de um plano de ensino para uma prática em sala de aula. Seja ela teórica, prática, vai ter o detalhamento daquele período, que no caso a gente poderia dizer que esse plano de aula é dividido pela hora-aula que a gente tem, que na educação física seria os 50 minutos. Então, o planejamento do ensino, ele é processual. São todas as decisões e ações do professor que, na interação com a comunidade escolar, que vão surgir essas ideias do que tratar durante as aulas. Então, essas ações, a construção desses planos, ela é fundamentada na ação pedagógica do professor, que é o papel docente essencial para o start desse planejamento de aulas. E ele deve estar articulado, como diz no slide, com o projeto político-pedagógico da escola, que, querendo ou não, algumas ações nossas, como professores, elas também têm que ser embasadas no que contém no projeto de determinadas escolas. Tem escolas que propõem o que a gente tem que ensinar, tem colégios que, na educação física, cada bimestre a gente deve ensinar uma modalidade esportiva, aquelas 4 que todo mundo conhece como, assim, o que os professores trazem com maior importância, entre aspas, para as aulas de educação física. E aí cabe ao professor montar planejamentos que englobe o que é proposto pela escola. Então, querendo ou não, é uma ação conjunta, por mais que a escola dê uma autonomia ao professor, o professor também acaba tendo que seguir algumas particularidades que esse projeto pedagógico do colégio pode exigir. Então, nessa parte também entra consensos e, como eu posso dizer, planejamentos não só do professor, mas dele com a escola e para ver realmente o que é necessário trazer durante essas aulas. Pode passar. Bom, elementos do plano de ensino. No planejamento, faz parte o plano de ensino, que seria o plano de aula, o subtópico. De acordo com Libânio 94, Vasconcelos 2000 e Barbosa 2010, o plano de aula é o documento que deve detalhar as ações docentes de maneira objetiva. Trata-se de uma orientação sistematizada do que se fará na aula, tanto por parte do aluno como por parte do professor. Aqui vemos os tópicos do que deve ter, né, nesse plano de aula, que é a identificação do plano, objetivos, o conteúdo, a metodologia, recursos, avaliação e referências. Pode passar. Bom, a identificação do plano, o que seria? Se é um plano de curso, plano de unidade de aula, e nele deve ter as informações, professor, o nome da escola, o nome do professor, o nível, o ano que está, se é ensino médio, segundo, terceiro, fundamental, educação infantil, o perfil da turma, né, a idade, meninos e meninas, a quantidade de alunos que tem na turma, o tempo daquele plano, se for um plano de unidade, um plano de aula, ele tem que ter a data, o tempo da aula, se tipo acontece de ser 2 aulas seguidas, então 100 minutos, se for só apenas uma aula, 50 minutos. Pode passar. O próximo tópico do plano de aula são os objetivos, onde a gente encontra os objetivos gerais, que ele pode ser extraído tanto do projeto político-pedagógico da escola, ou então da BNCC, que é o documento que a gente tem, a Base Nacional Comum Curricular. Pode ser em conjunto com os dois, ou somente a BNCC, ou o projeto político-pedagógico da escola, que são os objetivos gerais do que se vai ser apresentado. As expectativas que o professor tem, o que ele deseja que os alunos aprendam no decorrer da aula. E os objetivos específicos, eles são os selecionados em função dos objetivos gerais. Ele é algo mais
específico, como fala. Pode passar. Bom, o conteúdo que deve ter, o que será desenvolvido durante a aula, os assuntos. Quando a gente escolhe o conteúdo, a gente escolhe a partir dos objetivos. O objetivo, por exemplo, vamos dizer que é uma aula de handball e o objetivo é apresentar as regras do handball. Então, o conteúdo seria regras do handball e algo mais detalhado. Objetivo, ensinar o drible. Então, conteúdo, dribles, tipos de drible, essas coisas. Deve haver uma seleção bem rigorosa do conteúdo a partir do projeto político-pedagógico, e o conteúdo ele vai ser desenvolvido na aula ou em um conjunto de aulas. Pode passar. Bom, a metodologia. A metodologia como o professor pretende abordar o conteúdo e os princípios metodológicos que sustentam a prática e o conteúdo, né? Pode passar. Bom, os recursos. Deve conter quais recursos materiais utilizados necessários para o desenvolvimento na aula. Bom, se for uma aula dentro da sala de aula, uma aula teórica, quais seriam os recursos? Cartolina, tesoura, PowerPoint, o computador, o slide, passador de slide, pincel. Se for uma aula prática, dentro de uma quadra, bola, quantidade de bola, cone, a quantidade dos cones. A quadra em si, a utilização da quadra é um recurso. Se for a piscina, a utilização da piscina é um recurso. Então, isso deve conter e bem especificado no plano de aula. Pode passar. A avaliação. Como os alunos serão avaliados durante e após a aula. Durante a aula, a avaliação é basicamente a observação dos alunos. Vamos observar se eles estão participando, interagindo, realizando as atividades propostas. A gente tem que levar em consideração os objetivos da aula, os conteúdos e os procedimentos que foi ensinado para ocorrer essa avaliação. E após a aula, que seria a aula ministrada, o que teria depois? Uma prova, um trabalho sobre, seminário para ser apresentado sobre aquilo que foi dado. Tudo isso levando em consideração objetivos, os conteúdos, os procedimentos e a metodologia aplicada. Pode passar. Por fim, as referências que utilizar-se nas aulas, os referenciais teóricos e a fundamentação para a elaboração do plano é muito importante ter, para ter de registro essas referências. E é isso, pode passar. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um plano de aula montado, professor, a disciplina, a data, a turma. Aqui tem um tópico de duração, mas ele pode ser colocado nos conteúdos, utilizar tipo conteúdo. Vai ter isso, tantos minutos para isso, tantos minutos para outro conteúdo, tantos minutos. Os conteúdos / atividades realizadas, né? Tantos minutos, 10 minutos de alongamento, 15 minutos de jogo, 10 minutos para passar tal coisa. Pode passar. Bom, aqui vai ser um... Bom, este aqui é um modelo básico pronto, que eu vou deixar aqui para você fazer um download. E só para você ter uma ideia, eu vou falar rapidamente que cada parte é essa. Você pode deixar ou não essa divisão, deve apagar e adaptar de acordo com a sua necessidade, tá bom? Você vai colocar o plano de aula aqui, logo abaixo, data, tá? E vai identificar o seu plano de aula, né? Dizer o nome da escola, o nome do professor. Isso aqui é caso você seja um estagiário, você está fazendo prática de ensino e deseja, vai fazer sua regência, tá aqui, você vai colocar estágio, né? Eu sou do estágio, aluno, estagiário, aí põe o nome, tá? Ou professor estagiário. Colocar o nome da disciplina, o ano, a turma, né? Aqui o ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano do fundamental, do médio, né? Da educação infantil, e assim vai. Turma,
se tiver divisão de turma, é o período, manhã, tarde, noite, então o horário, se você desejar. Legal? O tema específico a ser desenvolvido, o conceito fundamental, a referência principal do seu conteúdo, e aí você coloca. Objetivos, importante, é um objetivo a serem alcançado pelos alunos, tá? Que vão ser objetos da sua avaliação final da aula. Tá certo? Objetivo geral, projeto resultado geral relativo à execução dos conteúdos e procedimentos. Então vai ser um objetivo geral para cada aula. E dependendo, pode ter 2, 3, 4 objetivos específicos, que é mais ou menos a divisão que a sua aula vai ter. Vamos imaginar que você vai ter 45 minutos de aula. Você vai dividir aí, talvez em períodos de 15 minutos. Nos primeiros 15 minutos eu vou atingir esse objetivo. No segundo, quarto de hora, 15 minutos, você vai atingir esse. E no último esse. Sempre lembrando que é para os alunos. Então, os alunos devem o quê? Tá? Começa-se sempre com verbos indicativos, de acordo com o nível. Pode ser de conhecimento, aplicação, solução de problemas. Então, os alunos devem o quê? Aí você começa. Associar, comparar números primos, não sei o quê. Contrastar a evolução de anfíbios e... sei lá, não sou de biologia, mas... Estou chutando aqui, tá? Contrastar a evolução de anfíbios e répteis. Estou chutando. Definir de acordo com o seu nível da aula. Definir, às vezes, você quer chegar, definir o conceito de célula. Então, ao final da sua aula, o aluno precisa definir o conceito de célula, portanto, ele precisa elaborar isso de alguma forma. Tá legal? Escrever, diferenciar, distinguir, identificar, indicar, listar, nomear, assim vai. De aplicação. Calcular o resultado de probabilidade, demonstrar a fórmula, tirar ou extrair o MMC, empregar o conceito de historicidade, estimar a quantidade de pessoas do mundo, dar um exemplo sobre problemas ambientais. E assim vai, ilustrar, localizar, medir, operar, desempenhar, sempre no indicativo. Nível de solução de problemas. Advogar, desafiar, escolher, compor, concluir, construir, criar, criticar, debater, decidir. Então, reparem que é bem mais elaborado esses verbos, tá? Então, você tem que ter muito cuidado ao usar, porque, de repente, você não vai ter tempo de fazer com que o aluno consiga atingir esse objetivo, tá? Então, tome cuidado. Bom, conteúdo são os conteúdos programados para a aula organizados em tópicos. Desenvolvimento do tema, descrição da abordagem teórica e prática do tema, tá? Como é que você vai desenvolver a sua metodologia, como é que eu vou fazer isso, depois os alunos vão fazer isso. Então você descreve rapidamente. Recursos didáticos, quadro, giz, retroprojetor, projetor multimídia, material concreto, filme, música, quadrinhos que você vai usar. Tá? A avaliação pode ser realizada com diferentes propósitos. Pode ser diagnóstica, formativa ou sumativa, de acordo com a sua aula. Então, discriminar com base nos objetivos estabelecidos para a sua aula. Tá? Respostas às perguntas que você fez ao final da aula, a discussão do roteiro, a compreensão de se você vai usar gravura, sei lá. É muito importante ter sempre... como você vai avaliar aquela aula. Principalmente se você vai fazer um concurso, se você vai apresentar, evidentemente, para um coordenador. Talvez não dê tempo de fazer isso em sala de aula, mas você tem que ter isso aqui planejado. Critérios adotados para a correção de atividades. É importante, se você puder. De repente não cabe aqui, vai caber só lá no seu plano de ensino, mas é importante, tá? Bibliografia. Indicar toda a bibliografia consultada para o planejamento da aula, dividindo entre básica e complementar. Então, num plano geral, você tem vários livros, mas na sua aula você vai usar 1 ou 2, ou no máximo 3, e indicar um terceiro ou quarto para que seja complementar, que o aluno estude. Legal? Então é só você fazer, tá aqui o link logo na primeira linha. Faça o download e bom uso. Até mais. Bom, isso foi um vídeo curtinho que a gente trouxe para poder detalhar um pouco mais cada tópico. Vocês viram como exemplo os tópicos de objetivos, onde ele mostra verbos a serem utilizados, as subcategorias dos objetivos, solução de problema, e, enfim, etc. Pode passar. Bom,
Agora vamos falar um pouco sobre o planejamento participativo. Segundo Schmitz, em 2000, qualquer atividade para ter sucesso necessita ser planejada. O planejamento é uma espécie de garantia dos resultados e não pode improvisar a educação, seja ela qual for o seu nível. Segundo Viana, em 1976, o planejamento participativo ele compreende 4 etapas, sendo elas: 1. Conhecimento da realidade, que é, no caso, você saber aquele contexto que você está inserido, local, região, qual a turma, qual a idade, qual a história daqueles alunos, o que eles estão passando. 2. Diagnose ou radiografia da realidade, que está através de reuniões e seminários. Por meio da diagnose, né, a gente faz uma reunião entre os professores, para cada um dar sua opinião, cada um falar aquilo que sabe de determinado aluno, algo que vivenciou, que presenciou ali dentro da sala, para ter um diagnóstico melhor da turma. 3. Elaboração do plano, que aí é quando você vai começar a agir, já sabendo aquele contexto que você está inserido. E 4. Acompanhamento e avaliação das decisões efetivadas, que é quando você executa o plano, você vai acompanhar e ao final das suas aulas, né, ao final do semestre, você vai fazer as avaliações para saber como está a sua turma, como ela foi durante o semestre, o que melhorou, o que não melhorou, o que precisa melhorar e o que você precisa melhorar como professor. Pode passar. Como funciona? Nós devemos escolher a melhor metodologia para chegar ao objetivo. Nós devemos ter uma seleção de conteúdos, levando em conta a motivação dos alunos. Um exemplo que eu coloquei para falar é sobre o PIBID, que é um projeto que eu faço parte, que é o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência. E eu e outros alunos da UFC, nós damos aula para crianças de escola pública, né, do 6º e 7º ano. E lá nós fizemos essa seleção de conteúdos no começo do semestre, exatamente para saber o que os alunos gostariam de saber sobre determinado assunto, né? Para sempre estar motivando e agindo de acordo com a motivação deles, né? O que eles querem aprender, o que eles acham importante. E aí um tema que nós abordamos foi o esporte. No começo do semestre, nós fizemos alguns questionários para eles e perguntamos o que eles queriam saber, quais esportes eles tinham mais vontade de aprofundar. E aí, a partir das respostas, nós fomos escolher a melhor metodologia e elaborar o nosso planejamento, o nosso plano de aula. Um exemplo, tem um aluno que queria saber sobre o atletismo, sobre ginástica, e aí nós vamos pesquisar, né, os principais nomes, curiosidades, falar sobre a ginástica rítmica, ginástica artística, quais são os outros tipos de ginástica que tem, e ainda aproveitamos, né, que coincidiu agora com o tempo das Olimpíadas, deixamos eles motivados a prestar mais atenção nas Olimpíadas, a ter um olhar mais atento, né, por já conhecer aquela modalidade da ginástica, e entre outras modalidades, outros esportes que nós chegamos a abordar, como futebol, como beisebol, enfim, tantos outros. Pode passar. Problemáticas do planejamento participativo. Algo que nós estamos sujeitos e todo mundo está sujeito em qualquer coisa que vai fazer é imprevisto. Imprevistos eles acontecem, nós precisamos ser frios e estar preparados para eles, sempre ter outros planos, outro plano B, um plano C, um plano D, o que for necessário para não sairmos tanto da linha, do foco daquela aula. Por exemplo, quando você prepara uma aula para 30 alunos, naquele dia vão 10. Como você vai se adaptar àquela situação? Ou ao contrário, né? Quando você faz uma aula para 10 alunos e vão 30 alunos, ou aparece uma reunião, o que você vai fazer? Enfim, imprevistos acontecem, é uma grande problemática do planejamento participativo, que todos nós estamos sujeitos, e precisamos agir rapidamente, tomar uma decisão rápida.
A outra problemática é o pouco envolvimento dos pais e dos responsáveis pelos alunos nas decisões escolares. Muitos pais eles não sabem o que está acontecendo com o aluno, se o aluno ele tá indo bem nas aulas, se não está. Então, nós precisamos envolver os pais e precisamos trazer eles para perto de nós, do nosso contexto, para perto dos nossos alunos. Pode passar. Planejamento para as aulas de educação física. Ainda é uma temática com muitas contradições entre os autores e encontramos certa dificuldade de literatura. Então, nós precisamos pesquisar bem, escolher autores renomados, saber escolher aqueles a literatura que mais está de acordo com o nosso pensamento, com o nosso modo de agir, nosso modo de pensar, para que a nossa aula ela ocorra sempre da melhor forma. E para que as aulas elas tenham a nossa cara, né? Tem a sua cara, tem o seu jeito de ser professor, o seu jeito de atuar na sua profissão. Bom, essas são as nossas referências que nós utilizamos. Fabiano Bosley, Soraya Darido, enfim. E é isso. Muito obrigada. Pode encerrar a gravação. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, que peso nas costas pra tirar.